Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer. Hoje o nosso episódio é dedicado a um tema que nós entendemos ser adequado nesta altura, em que é o período de férias por excelência de todos os portugueses. Optámos por um tema diferente dos que tratámos até aqui e vamos falar sobre burnout. Numa altura de férias, parece-nos que é um dos temas relevantes, é um tema muito importante que a todos deve preocupar. E hoje temos aqui connosco Sónia Gonçalves, professora auxiliar, investigadora, coordenadora adjunta da Unidade de Coordenação de Gestão e Políticas de Recursos Humanos e, de facto, psicóloga, naturalmente, que nos vai falar no âmbito do conhecimento que tem, até pela docência universitária no ICSP, vai-nos falar sobre a matéria do burnout. E antes de passar a Sónia Gonçalves, eu gostaria de falar aqui de umas breves notas que tomei a propósito do tema do burnout, que no fundo é um estado de esgotamento físico e mental causado pelo exercício de uma atividade profissional, também conhecido por stress profissional, que passou a estar incluído na nova classificação internacional de doenças da OMS, que passou a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2022 e que se baseou nas conclusões de peritos de saúde de todo o mundo. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, do Instituto de Saúde Ambiental da Universidade de Lisboa e da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, refere que em 2020, 25% da população portuguesa apresentava sintomas de burnout. Preocupante, 1 em cada 4 portugueses apresenta sintomas de burnout. Portugal é o 7º país da União Europeia em que as pessoas mais reportam estarem expostas a fatores de risco que podem afetar o bem-estar mental no trabalho, pressão elevada ou excesso de trabalho, assédio ou bullying, insegurança, falta de autonomia ou de influência sobre o ritmo ou processos de trabalho. Portugal é também o 3º pior país da União Europeia, num total de 24 analisados pela OCDE, ao nível da conciliação entre a vida pessoal e profissional, que tanto tem vindo a ser debatido em várias conferências e tudo mais. Hoje, e em relação aos advogados, a crise pandémica veio agravar e tornar mais evidente a realidade do burnout. No caso particular dos advogados, a situação tem sido muito mais complexa porque, com a experiência da pandemia, fomos a única profissão que não teve direito a apoio social, o que fez com que o sentimento de impotência e frustração ganhasse contornos mais acutilantes. Já é bem evidente que nada será como antes, que temos de nos adaptar e flexibilizar. De facto, a agilidade é importante, mas muitas vezes também pode estar associada à dificuldade de enraizamento, que, como sabemos, provoca ansiedade e insegurança psicológica, o que, em contextos organizacionais, é um problema que se reflete não só no desempenho, mas também na saúde mental e física dos colaboradores. E, até para fazer aqui um pequeno enquadramento, tivemos como som ambiente alguns sintomas de burnout e, diria eu, até de algum descontrole no trânsito, as buzinadelas que se ouviu e tudo mais, que maior sintoma de burnout, penso eu, não haverá do que as reações das pessoas no trânsito. Mas, naturalmente, agora que já falei tanto, passo aqui a palavra à nossa convidada, Sónia Gonçalves, para nos dizer, no fundo, o que é o burnout, o que é e se, além do que é, se foi ou não foi agravado com a crise pandémica. Olá, bom dia, João, muito obrigada e é um prazer estar aqui a conversar convosco sobre um tema que é efetivamente um tema, e os dados que o João trouxe mostram e reforçam que é um tema verdadeiramente importante, presente, atual e que está presente em muitas casas, um em cada 4 portugueses, não é? Portanto, é um valor efetivamente preocupante. Então, o burnout é uma síndrome que resulta do contexto de trabalho, daquilo que é a exposição por muito tempo a fatores de stress intensos. Portanto, há aqui 2 aspectos importantes, que é a quantidade
dos estressores e o tempo que estamos expostos a eles. E, portanto, o burnout é resultado desta exposição continuada a fatores de stress, que vão desenvolver no indivíduo um conjunto de sintomas de mal-estar. É uma síndrome, como eu referi, de contexto laboral, mas interage naturalmente com aquilo que são as várias esferas da vida do indivíduo. Não, o indivíduo trabalhador não fica isolado do indivíduo que é amigo, que é pai, que é mãe, que é filho. Portanto, tudo isso interage conjuntamente. Mas focando então no burnout. O burnout que resulta desta exposição prolongada a vários elementos de stress no contexto de trabalho, manifesta-se no indivíduo por um conjunto de sintomas, de reações que também são eles próprios sintomas de que alguma coisa não está bem com o indivíduo. Por um lado, uma sensação de exaustão emocional, é aquela sensação de estarmos cansados, emocionalmente esgotados as nossas emoções, os nossos recursos e as nossas capacidades de gerir mais situações em termos emocionais estão esgotados. É a sensação de acordar de manhã já cansado. Não só numa componente física, mas que também pode estar, mas na componente de gerir emocionalmente as situações. Por outro lado, além desta exaustão emocional, que até é, por alguns autores, identificado como o primeiro ponto, o ponto central do burnout, aquilo que nos deve deixar logo a alerta quando começamos a sentir estas emoções esgotadas. Depois vem associada a isto também uma sensação de cinismo, despersonalização, aqueles com os quais nós temos que interagir no dia a dia do nosso trabalho, perdem a sua individualidade, perdem o significado enquanto pessoas individuais, mas são números que estão ali. É mais um caso, é mais uma situação. O afastamento daquilo que são os objetos do nosso trabalho. E depois surge também um conjunto de pensamentos, crenças associadas a se calhar o que eu faço não é importante, se calhar aquilo que eu estou a fazer não estou a fazer bem. Então, começamos a reduzir e assistir a uma diminuição da nossa realização profissional e até pessoal. O que é que eu faço? E começam a surgir este tipo de pensamentos, a colocar em dúvida a nossa qualidade enquanto profissionais, o nosso conhecimento, a nossa perícia, as nossas próprias competências. Portanto, o burnout, de uma forma, que tentei explicar aqui de uma forma muito simples, mas é este resultado de estarmos expostos e sentirmos esta exaustão emocional, o afastamento daquele que é o nosso trabalho, que até poderíamos ter uma grande paixão por ele e um grande prazer na execução e na realização, e este colocar-nos em dúvida a nós próprios, ao nosso desempenho. Se a pandemia veio contribuir para o incremento do burnout. Agora que passámos cerca de 2 anos e meio do nosso, quase 2 anos e meio do boom, que foi em março nós percebermos o que é que se está aqui a passar, os casos estão a chegar a Portugal, começam a morrer muitas pessoas, temos que ficar todos fechados, não só havia o som que estávamos a ouvir, João, deixámos de ouvir porque as ruas estavam desertas. Efetivamente, o contexto de pandemia trouxe um conjunto de características que são muito propícias a desenvolver stress e, consequentemente, a longo prazo, desenvolver burnout. Há um contexto de incerteza muito, muito elevada. Incerteza com a saúde pública, incerteza do que é esta doença, quais são as consequências, a incerteza dos postos de trabalho, portanto, aqui a segurança laboral, que é um fator que a investigação tem demonstrado como sendo extremamente importante para prevenir situações de mal-estar psicológico e de burnout, é a pessoa sentir que tem segurança, que tem o seu trabalho garantido, de que vai ter o seu rendimento para a sua vida. E a pandemia trouxe esta insegurança dos postos de trabalho. Para além disso, o desconhecimento da doença, como referi, as perdas que as pessoas tiveram de familiares, de amigos. Poucos somos nós, aqueles que não tiveram alguém próximo de si que perdeu a vida com esta pandemia. Tudo isto, termos os filhos em casa ao mesmo tempo, em que estávamos a tentar trabalhar e dar resposta. Portanto, se olharmos para todas essas situações, criaram incerteza, falta de controlo, perda de autonomia naquilo que era a nossa gestão diária e rotineira, e, portanto, naturalmente, foi um período, ou é um período, propício a que o burnout possa instalar-se nos trabalhadores.
E eu creio que em alguns grupos profissionais este valor ainda estará acima dos 25%, que era o valor do estudo epidemiológico para a população portuguesa. Pela própria natureza das funções e porque o burnout não se nota passado um mês nem 2 meses. É o resultado de um stress crónico e prolongado ao longo do tempo. Eu acredito que nos próximos meses, no próximo ano, 2 anos, vamos continuar a assistir a uma prevalência crescente desta síndrome entre os nossos trabalhadores. Mas diga-me o seguinte, Sónia, pelo que eu depreendo das suas palavras, a segurança psicológica é um fator muito importante na redução ou na prevenção do burnout. Por natureza, a profissão da nossa profissão, a classe, a advocacia, por ser uma profissão liberal, essa segurança é sempre menor. Ou seja, ou somos advogados, por exemplo, de empresa, ou então, não sendo advogados de empresa, que têm um contexto muito diferente da profissão na sua raiz liberal, acaba por nos conduzir a uma insegurança do dia-a-dia, porque nós temos contas para pagar, temos despesas fixas, mas as receitas, em princípio, serão variáveis. E podemos ter meses muito bons e meses muito maus. E não saber se o dinheiro chega ao fim do mês para pagar as contas, ou se vamos ter dinheiro no próximo mês e clientes para nos pagarem. E esta insegurança, na sua opinião, potencia então a possibilidade da ocorrência de situações de burnout na classe advocacia? Acredito que sim, João. Não tenho conhecimento de nenhum estudo que seja de natureza epidemiológica na classe e, portanto, que nos pode dar maior segurança no que vou afirmar, mas posso, por aquilo que é a investigação e pelas características que me está a descrever, e aquilo que a investigação mostra nos grupos profissionais, que já foram feitos de forma muito extensiva vários estudos, claramente a insegurança psicológica resulta de vários fatores, um dos quais é a própria insegurança profissional objetiva. A insegurança psicológica é a percepção do indivíduo, quão seguro está, e sentir que está sob controle das situações. A segurança objetiva, que é nós sabermos como é que vai ser o nosso dia-a-dia em termos do nosso rendimento, para pagar as nossas contas diárias, é um dos principais fatores que prediz esta segurança psicológica. Por sua vez, é necessária para termos indivíduos saudáveis em termos emocionais e prevenir o burnout. Porque o burnout tem como antecedentes, aquilo que está para trás do burnout, inúmeras características. Uma delas é, sem dúvida, a insegurança, a incerteza. Eu não saber como é que vai ser o meu mês seguinte, o meu dia seguinte, se consigo manter um cliente, se não consigo manter. Esta incerteza associada ao trabalho, que se reflete na incerteza daquilo que é essencial para nós, que é a nossa subsistência individual, familiar, etc., é sem dúvida um dos principais fatores que pode ser um elemento explotador de situações de burnout. Agora, importa também referenciar que são situações de difícil alteração em alguns grupos profissionais, imagino eu, não é? Por estar associada à própria natureza do profissional liberal, então é muito importante que os indivíduos se possam armar também de algumas estratégias de proteção para se protegerem e desenvolver a síndrome de burnout. Se calhar essa... Desculpe, Sónia, desculpe, diga. Não, diga. Quer dizer, há situações de stress nos locais de trabalho, no nosso ambiente laboral, que nós conseguimos ajustar e alterar com o apoio das organizações, das chefias, etc. Mas há situações que estão sujeitos os profissionais liberais que não conseguem alterar, não conseguem controlar os clientes que vão ter em cada mês, por exemplo. Então, nas situações em que nós não conseguimos alterar a fonte de origem, nós temos que dar recursos ao indivíduo para que ele consiga gerir essas fontes de origem do stress de forma a que depois não passe a barreira de desenvolver burnout. Desculpe, João, era esta a ideia só.
Eu se calhar deixaria essa parte das estratégias para o final, até porque a nossa classe, naturalmente, e nesse aspecto, infelizmente, é uma classe que por natureza está sujeita a essa insegurança que é potenciadora do burnout. Mas há aqui outro fator que a pandemia nos veio trazer de uma forma muito sublinhada e profunda, que é o trabalho à distância. O trabalho à distância, no fundo, quer em contexto laboral, quer em contexto de advocacia, acaba por potenciar o isolamento, porque como é uma realidade em que a pessoa está sozinha numa sala, em casa, onde for, acaba por estar sozinha com um computador e com o seu trabalho. Será que o funcionar só em trabalho à distância, e uma vez que é uma realidade que não se consegue combater, porque impôs-se com um vigor muito grande, é mais benéfico tentar arranjar um sistema híbrido de trabalho, com trabalho, diria eu, em trabalho à distância e trabalho no escritório, por exemplo. É óbvio que o teletrabalho tem muitas vantagens, a possibilidade da pessoa terminar o seu dia, o seu horário, agora não me apetece fazer isto, vou fazer aquilo, é mais fácil do que num escritório com outras pessoas, mas para além destas vantagens, que são óbvias, é claro que cria alguma desvinculação, agrava a solidão de quem o pratica. Como é que nós podemos tentar combater esta realidade? Qual é a melhor forma de, na advocacia, tentarmos ter aqui um trabalho à distância combinado ou não com outra realidade, como o trabalho híbrido? João, esta tem sido uma pergunta com a qual as organizações nos têm confrontado mais nos últimos meses. É o que é que eu faço agora? Fomos para teletrabalho, obrigatoriamente, durante a fase das medidas de contingência. Entretanto, agora temos que retomar, como é que vamos retomar, o que é preferível, o que é que não é preferível. Portanto, as organizações estão neste momento a vivenciar muito proximamente qual o rumo tomar. O que a investigação nos tem vindo a demonstrar é que, efetivamente, um dos principais fatores negativos do teletrabalho é o isolamento do indivíduo. Isolamento este depois leva à perda de laços afetivos, leva à perda de vínculos com a própria organização, desafios em termos da gestão e da liderança. Por outro lado, a investigação agora que tem vindo a ser feita e é recente, especialmente aqui neste contexto agora da pandemia, deste regresso, vem-nos demonstrar que o regime híbrido parece ser uma solução bastante interessante. O melhor, eu tenho lido e algumas empresas vêm-me referenciando isto, o melhor dos dois mundos. Ou seja, por um lado, os trabalhadores neste momento não estão preparados para voltar 100% ao regime presencial, porque também perceberam aquilo que são as vantagens e que o João aqui mencionou do teletrabalho, a poupança de tempo, a gestão da família, mas também perceberam as desvantagens, que é ok, isto até foi bom estar em teletrabalho durante um tempo, mas agora 2 anos eu preciso estar com pessoas, eu preciso falar com pessoas, preciso de as ver, de voltar a algumas rotinas, a pausa do café, agilizar algumas tomadas de decisão, porque estamos ali um ao pé do outro. O híbrido tem vindo a emergir na literatura como a resposta para conciliar estes dois mundos entre o presencial e o teletrabalho. Coloca-se aqui a questão mas como é que vamos montar este híbrido? Vai ser 2 dias em casa, 3 em casa, 2 na empresa? E, na verdade, João, a investigação não nos traz respostas para isso ainda. O que a investigação nos traz é o híbrido surge como uma boa solução neste contexto pós-pandemia, surge como uma boa solução na rentabilização de recursos, mas este contexto híbrido precisa de um extremo planeamento e organização do sistema para funcionar. Uma coordenação entre indivíduos, entre as pessoas, entre as lideranças, entre projetos extremamente elevada.
sem essa coordenação, o regime híbrido perde tudo aquilo que são a mais-valia que tem face ao presencial e face ao totalmente presencial e face ao totalmente online, em teletrabalho. Portanto, respondendo, o trabalho à distância, parece-me a mim, da experiência dos estudos que nós estamos a fazer junto de várias empresas, que veio para ficar em diversos contextos, em contextos que até há 2 anos e meio atrás seria impensável que acontecesse, mas o teletrabalho não veio para ficar a 100%, veio para ser integrado neste regime híbrido. Regime híbrido que exige de todos uma grande coordenação, mas que potencia o atenuar das limitações e desvantagens que cada um dos outros regimes de trabalho tem. Traz, e aqui traz um conjunto de desafios às organizações, às quais bem, nem vou entrar por aí, João, não vamos falar da parte do direito, não quero falar sobre a parte do direito, mas traz aqui um conjunto de grandes desafios ao qual vários atores e agentes sociais ainda têm que dar resposta, não é? Mas o híbrido parece uma solução que na literatura vem destacando como sendo uma solução interessante para dar continuidade àquilo que foi a experiência da fase mais grave da pandemia. Não sei se respondi, João. Sim, claramente, Sónia.